oportunidade de estarmos aqui neste momento, recebendo esses fluidos benéficos da espiritualidade maior, e que possamos nós nos fazermos receptivos para aproveitarmos essas bênçãos que estamos recebendo, e que possamos no nosso dia a dia lembrar de estar com o Pai, assim como Ele sempre está conosco, e levar os seus ensinamentos no nosso dia a dia para todas as pessoas com quem convivemos. Que a paz esteja com todos nós e que nós possamos viver essa paz no nosso dia a dia. Então, o tema proposto foi a lei de igualdade na diversidade. Eu acho que está dando para ouvir bem, né? Lei, o que é lei? É um conjunto de normas, de regras que se estabelecem para criar um equilíbrio entre os seres, as pessoas, e para que possa se viver de uma maneira boa, né? Então, lei da igualdade. Igualdade é fazer igual em todas as situações, não ter distinções entre uns e outros, né? E aí fica parecendo estranho, porque lei da igualdade na diversidade, porque a diversidade aparentemente é o oposto da igualdade, né? Diversidade é o diferente, mas a gente vai ver que não, que tudo se fecha, né? As leis, elas podem ser humanas ou divinas. As leis humanas, elas são mutáveis, ou seja, elas são diferentes de um lugar para o outro, de um país para o outro, às vezes até mesmo dentro de um mesmo país, de uma região para outra. Podem ser influenciadas por costumes, por hábitos, por influências, vamos dizer, que se traz da família, né, da origem que se tem de raça, de todas essas coisas. Então a lei humana ela é mutável e a gente vê que muda realmente de um país para o outro. Aqui, vamos dizer, no Ocidente, a gente vive de uma forma muito mais liberal, existe uma pseudo-igualdade entre homens e mulheres, né? Já nos países muçulmanos a gente não vê isso acontecendo. A mulher ela é considerada inferior ao homem, ela não pode uma série de coisas, ela é tolhida, tem que andar inclusive com aquelas roupas, né? E aí então a gente vê que isso são leis humanas. Aí nós entramos nas leis divinas. A lei divina ela é imutável, ou seja, imutável é aquilo que não muda. Ela é igual desde que ela foi criada lá no princípio dos tempos e vai ser igual para sempre. Não só aqui na nossa Terra, como em todos os mundos habitados, né? Ela difere um pouco vamos dizer assim, na adaptação que ela tem que ter para os diversos mundos, mas a essência dela é sempre a mesma. E o que é a lei divina? É a lei moral. E o que é essa lei moral divina? É amor e caridade. E por isso que se diz que fora da caridade não há salvação. Ou seja, porque se a gente viver fora da caridade, nós não estamos vivendo dentro da lei divina, né? Que é essa lei de amor. Essa lei não muda. E é esse o nosso objetivo, é alcançarmos essa lei na nossa evolução. Aí então já começa a se entender um pouquinho. O que é aquela igualdade na lei divina? É que todos os homens são iguais perante Deus e têm as mesmas oportunidades, são criados da mesma maneira, né? E recebem todos as mesmas oportunidades de evolução e de progresso. Isso aí é a lei imutável, então, de Deus. E essa lei, por que a gente enxerga a igualdade na diversidade? Porque a gente vai ver que de um ser para o outro, apesar de terem sido criados exatamente iguais, né, eles não são iguais uns aos outros. Cada um de nós aqui tem características diferentes. Isso é a diversidade. Mas o que permite que exista essa diversidade? São as nossas várias experiências, né? Todos somos criados. A gente pode ter um exemplo na nossa família, nos filhos. Quem é mãe, quem é pai, sabe. Nós, vamos dizer assim, os nossos filhos são gerados todos iguais. Assim como Deus gera todos os seus filhos iguais.
nascem, ou seja, vêm para essa vida, todos da mesma maneira, né? Assim como os filhos de Deus. Mas aí começa a diversidade, porque nós temos 2 filhos e tentamos criar esses 2 filhos de uma forma semelhante, e vamos ver que não funciona assim, né? Porque cada um deles tem o seu temperamento, tem a sua forma de ser, tem o seu proceder, e nós então temos que nos adaptar exatamente para que eles possam se desenvolver os seus talentos. E é isso aí que a gente faz ao longo das várias reencarnações. Aí está a diversidade, né? Temos as mesmas oportunidades, mas pelas nossas experiências, pelo nosso aproveitamento, nos tornamos diferentes uns dos outros. E temos talentos diferentes. E é importante isso, porque se todos tivéssemos o mesmo talento, ia ficar faltando, né? Quem fizesse, se todos fossem marceneiros, ia ficar faltando o pedreiro, ia ficar faltando aquele que concreta, ia ficar faltando o pintor, e a construção não ia ser perfeita, ia ficar capenga, né? Porque o marceneiro não saberia fazer a parte do pedreiro. E é assim, nós viemos com talentos diferentes, exatamente isso, para auxiliar na nossa própria construção, na construção do nosso semelhante, e principalmente na construção de toda a obra de Deus, né? No nível físico e principalmente no nível emocional e evolutivo, que é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos criar essa nossa construção de uma forma segura, para que a gente possa chegar lá na lei divina, que é essa, de amor e caridade. Fomos criados, vamos dizer assim, com essa potencialidade. Poderíamos já todos desenvolver isso desde o início? Sim, mas é muito difícil exatamente por isso, porque nós começamos a experimentar coisas. E nessa experimentação é que nem a criança, né? A criança pequena, ela primeiro começa a querer os brinquedos só para ela, né? Tem aquela fase, eu quero brinquedo para mim, é meu. Até que ela entende que é interessante ela dividir com o outro, porque a brincadeira vai ficar mais divertida. Tem essa troca, e aí ela vai começar a trocar com o outro, né? Mas na troca, muitas vezes, ela vai achar que ela merece mais do que o coleguinha. E aí ela vai tomar de novo o brinquedo para ela, né? Se a gente começar a olhar, não é isso que a gente faz na nossa vida espiritual. A gente começa com a potencialidade só do bem, né? Mas aí nós queremos os brinquedos, nós queremos, vamos dizer assim, que as coisas aconteçam de uma forma melhor só para nós. Esquecemos que nós somos uma união, né? Somos uma praia feita de vários grãozinhos de areia. Todos os grãozinhos são importantes. Onde faltar uma praia não é a mesma. Mas precisamos ter essa consciência, porque senão a gente vai querer fugir dessa praia, né? E aí, então, voltando lá na criança, nós também vamos aprendendo com o passar do tempo e com as experiências que a gente vai tendo nessas nossas várias reencarnações, né, a querer dividir o brinquedo com o outro. E a achar que se for bom para mim e se for bom para ele, nós vamos crescer mais rápido na brincadeira, vai evoluir de uma forma melhor, né? Até o dia que a gente vai querer estar brincando com todos os que estão à volta. E vai querer estar vendo que se um ali estiver triste, não estiver brincando junto, a gente também não vai se sentir tão bem, a gente vai querer incluir esse amiguinho na brincadeira. E assim somos nós na nossa vida e no nosso desenvolvimento espiritual. Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente se dá conta do outro, né, nós vamos querendo que todos fiquem bem, porque a gente vai começando a reconhecer que se alguém não está bem, nós também não conseguimos estar totalmente bem, né? Que a nossa felicidade, ela se amplia quando a gente vê o outro feliz também. Quando a gente ama uma pessoa, não é assim que a gente quer que aconteça? Então, nós somos criados para que
todos nós possamos ser amor puro. Né? E no amor puro é isso que a gente faz. A gente olha para o outro, deseja o bem do outro e fica em paz porque a gente está fazendo as coisas todas certinhas. Né? Então a lei divina é bem isso. A igualdade dela, que fomos todos criados iguais da mesma maneira. A diversidade é isso, as oportunidades então diferentes. Né? E essas diversidades, elas muitas vezes crescem, por quê? Porque algumas pessoas se empenham mais, né? Se esforçam mais, então elas conseguem se desenvolver de uma forma mais rápida. Outros são mais lentos, mais preguiçosos, é que nem na escola, né? Tem aqueles que a gente diz, aquele ali é super estudioso, etc., senta na frente, né? E ele está se esforçando, então ele vai conseguir de forma mais rápida evoluir e aprender. Vai entrar de férias mais cedo do que o outro que não estudou muito, achou que podia levar a coisa assim na brincadeira e que aí de repente vai ter que ficar mais tempo, né, no ano estudando e às vezes até vai ter que repetir de ano. É o que acontece na nossa vida também como espíritos. Quantas e quantas vezes a gente repete o ano até que chega uma hora que a gente cansa, né? E diz, não, preciso me esforçar para aprender porque eu já estou cansado de ficar aqui repetindo essa série. Né? E aí a gente tem coragem de se esforçar para ir adiante, porque o esforço, o outro pode até nos auxiliar, mas o esforço tem que ser sempre nosso, porque não adianta, ninguém evolui se não for pelo esforço próprio. Né? As experiências dos outros servem para nos mostrar um caminho, para nos dar um alerta, mas o esforço tem que ser sempre nosso. Eu me lembro de uma vez que minha filha, a gente estava conversando e ela queria fazer alguma coisa que eu disse para ela, minha filha, não faz isso, porque isso aí não vai dar muito certo. Por experiência, assim, né, a gente já viu que essa forma de fazer as coisas não é a melhor. Aí ela me olhou e disse assim, ai mãe, eu te agradeço muito de todo o meu coração, porque eu sei que tu está falando isso, porque tu me ama, né? Mas eu preciso passar por essa experiência, eu fazendo, para que eu entenda isso que tu está dizendo, porque para mim não tem sentido. Né? E é mais ou menos isso que a gente faz na nossa vida espiritual. Os nossos benfeitores muitas vezes nos falam, nos trazem as coisas e a gente se revolta contra eles, larga de mão e faz do jeito como a gente achava. E não é errado no sentido de que a gente só vai estar tendo uma experiência, uma oportunidade de aprender, né? Que de repente aquele não é o melhor caminho. E encontrar um caminho bom, que talvez não seja igual ao do outro, mas vai ser um caminho em que a pessoa vai entender a sua evolução e o seu progresso. Né? Dentro da lei de igualdade e da diversidade, é importantíssimo também a gente pensar na lei de liberdade. Todos nós almejamos a ser livres, né? Ou seja, a poder escolher aquilo que nós queremos fazer. Mas a gente tem que estar muito consciente dessa liberdade. Nós temos todo o direito de escolher o que nós quisermos. Somos livres para isso. Mas o que é muito importante é que a gente pense nas consequências da nossa escolha. Porque é como diz, a plantação a gente pode fazer com o que quiser, mas a colheita vai vir com aquilo que a gente plantou. Né? Então, assim, se a gente plantou aroeira, a gente não vai poder querer colher flor. Na hora de fazer a colheita vai incomodar muito, porque vai doer, vai machucar, vai coçar, né? Então, isso a gente tem que ter consciência. Eu posso pegar a semente do bem entender, mas se eu pegar de uma forma consciente, pensando, realmente imaginando qual a consequência que aquilo ali vai trazer para mim e para os que estão à minha volta, vai me permitir fazer uma plantação melhor. E a minha colheita vai ser melhor. Né? Então, isso é extremamente importante. Liberdade. Quanto mais a nossa liberdade for guiada pelas leis de Deus, pela obediência a essas leis divinas, né, melhor eu vou me dar na minha vida.
Quanto mais eu me afastar, eu usar minha liberdade para ficar longe dessas leis divinas, pior vai ser para mim, porque mais comprido vai ser o meu caminho. Porque faz parte de nós termos que realmente evoluir. Como nós vamos chegar à nossa meta, àquele lugar, não importa, existem vários caminhos, mas nós precisamos chegar lá. É como se Deus traçasse para a gente. O nosso caminho é o caminho da perfeição, né? É o caminho do amor. Todos nós vamos conseguir viver assim, de alguma forma, um dia. Mas a trajetória para que chegue lá, ela pode ser mais reta. A reta é a menor distância entre dois pontos, né? Mas a maioria de nós vai fazendo curva. Quantas curvas vai ter nesse caminho? Vai depender de cada um. Quanto mais curva, mais longo o nosso caminho, né? Mais a gente vai ter que caminhar, mais a gente vai ter que ter experiências. Mas isso é de cada um, porque às vezes essas curvas são importantes para que a gente vá se apercebendo de coisas que a gente muitas vezes na reta não consegue, são poucos que conseguem. Eu vi num livro, não era um livro espírita, mas que falava, a Érica Rodrigues falava sobre as leis do universo. E eu achei muito interessante pincelar algumas aqui para vocês. Vocês vão ver que as leis do universo, onde a gente vive, elas são totalmente semelhantes àquilo que o Espiritismo aqui vem nos ensinar, que é importante que a gente vivencie para poder ter essa liberdade de escolha, né? E poder fazer então com que essa lei de igualdade, de criação e de experiência possa ser mais válida para a gente, né? Ela diz que uma das leis principais do universo é nós termos a consciência de que nós somos um com o todo, né? E o Espiritismo nos diz que a gente deve ter a consciência de que nós somos um com Deus, ou seja, amplia mais ainda, né? Não é só com o todo banal, é com Deus. E se nós somos um com Deus, Ele está sempre conosco. E a gente tem que ter essa consciência, porque quando a gente tem essa consciência, parece que a gente se torna mais forte para enfrentar as dificuldades da nossa vida, para tomar as decisões de uma forma mais tranquila, né? Para enfrentar os problemas que vierem, porque a gente sabe que a gente é um com Deus, está ali dentro da gente, e se eu sou com Deus, nada pode ser contra mim, né? Eu vou me sentir mais forte para enfrentar isso. A outra que ele diz, olha só, a lei do pensamento. E quando ela fala a lei do pensamento, ela fala da responsabilidade sobre o que pensamos, porque o que a gente pensa, a gente cria. Não é isso que o Espiritismo nos fala? Que nós temos que ter muito cuidado com o que nós pensamos, porque o que nós pensamos, nós criamos e geramos, vamos dizer assim, ação e reação em cima daquilo ali, lei de causa e efeito, e ela fala que leis do universo aqui, ó, lei da ação, toda ação traz uma reação, lei de causa e efeito, né, que a gente vê. A lei do sacrifício, que a gente vai aprendendo dentro do Espiritismo, que a gente tem que transformar em sacro ofício, né? Não sacrifício, porque sacrifício é uma coisa pesada, é uma coisa que parece que nos puxa para baixo, mas quando a gente entende sacro ofício, é isso que nós estamos fazendo quando nós estamos sentados aqui, nós estamos fazendo um sacro ofício, estamos transformando isso numa coisa sacra, numa coisa pura, né? E num ofício que nós estamos escolhendo, um trabalho que nós estamos escolhendo fazer com a nossa alma, que seja um trabalho para o bem, né? Então muitas pessoas, eu já ouvi dizer assim, mas tu perde o teu tempo indo lá no centro espírita, tu podia estar, sei lá, indo no shopping, indo fazer qualquer coisa. Mas essas pessoas ainda não entenderam que quando a gente está vindo aqui, né, a gente está fazendo essa escolha de bem para a nossa alma. Porque aqui a gente está entrando em contato
com toda uma energia que vai nos sustentar, o nosso espírito, o nosso ser, para que a gente possa entrar em contato com esse divino em nós e realizar, então, esse sacro ofício, transformando, né? Aí ele fala aqui, ó, lei da gratidão. Nós aqui aprendemos pelo Espiritismo, né? Que nós temos que ser gratos pelas coisas, pelas oportunidades que nós temos de crescimento e de progresso. E saber que nem sempre elas vão vir como flores, né? Às vezes a oportunidade que a gente tem é através de uma doença, é através da perda de alguma coisa, da perda de um ente querido, porque isso vai nos fazer parar, pensar, entrar em contato com nós mesmos. Isso aí é extremamente importante. Sermos gratos por todas as coisas que nos acontecem, não só pelo que acontece de bom, mas procurar enxergar onde está o bem naquilo em que, num primeiro momento, nós enxergamos como mal. Né? Lei da vibração. Quando a gente está fazendo uma prece, está fazendo uma oração, como a gente fez aqui, né? Na irradiação, nós estamos fazendo uma vibração. E é importante, então, que a gente tenha essa consciência que nós podemos vibrar no universo sempre para o bem ou para o mal. Né? Então, quando a gente tem essa consciência de que isso é uma lei universal, se a gente conseguir vibrar sempre para o bem, nós vamos estar trazendo benefício para nós mesmos, porque a gente vai estar criando um ambiente muito mais feliz. Né? A lei da fé. Olha só, o que é fé? É acreditar numa coisa que não depende só de nós e que muitas vezes nem tem, vamos dizer assim, uma explicação, não tem, a gente não consegue segurar, né, a fé. A fé é. Então que a gente consiga trabalhar isso, acreditar que existe algo maior do que nós e que esse algo maior do que nós também está em nós, para que a gente possa tirar isso lá de dentro da gente e desenvolver. Mas é importantíssimo, aqui se fala sempre, né, em autoconhecimento. Por quê? Porque para todas essas coisas, para que a gente seja livre para fazer as nossas escolhas, nós temos que nos conhecer. Nós temos que saber quem nós somos, com os nossos talentos, as nossas potencialidades e com as nossas sombras, os nossos fracassos do passado, né? Porque eles vão estar pesando ali para a gente. Mas o fracasso do passado nada mais é do que a experiência que não deu certo. Né? Aqui eu acho que foi falado no dia nas experiências do Thomas Edison, acho que foi lá no nosso grupo, né? Que a gente estava no AVV e que alguém colocou isso, que Thomas Edison, ele não acertou, não criou a luz, não foi de um dia para a noite, não foi de uma hora para outra. Ele teve inúmeras, vamos dizer, experiências que não deram certo. Né? E um dia alguém disse para ele, puxa vida, mas tu errou 1000 vezes. Ele disse, não, eu testei, eu experimentei 1000 vezes, para que nesta uma aqui eu pudesse acertar. E é isso que a gente tem que ter a calma e a tranquilidade de saber que os nossos fracassos, entre aspas, se nós tivermos coragem de olhar para eles, a gente vai ver que eles são experiências que não deram certo, mas que nos mostraram um caminho melhor para que a gente ache o caminho certo. Né? Por que eu falei isso? Porque é importante, vamos dizer assim, que a gente esteja consciente dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, de tudo, porque a diversidade, ela é uma coisa, ou seja, ser diferente é uma coisa que muitas vezes nos assusta, né? Porque exatamente faz com que a gente confronte coisas dentro da gente. Normalmente a diversidade que nos incomoda é aquela diversidade que faz um espelho para a gente. A gente ainda tem alguma coisa lá dentro da gente que faz com que aquilo ali nos incomode, porque a gente ainda não conseguiu gerenciar direito aquilo ali. Por que Jesus vivia bem onde ele estivesse, com quem ele estivesse, ninguém o abalava? Porque ele já tinha conseguido, vamos dizer assim, limpar essas sombras. O espelho dele refletia exatamente a imagem dele.
como ela era. E é isso que nós precisamos buscar para nós, que o espelho reflita quem realmente nós somos, com coragem de olhar para esse espelho e acreditar que cada vez nós vamos projetar no espelho uma imagem melhor, uma imagem de mais luz, né? Não ficar ali olhando a sombra, ou então por medo de olhar a sombra, começar a apontar o dedo para os outros, vendo o defeito do outro. Não, nós precisamos olhar para o espelho e enxergar realmente quem nós somos, porque daí nós vamos conseguir ir nos modificando naquilo que a gente não gosta, porque senão nós nos tornamos preconceituosos. O que é um preconceito? Um preconceito é fazer um julgamento antecipado sobre alguma coisa. E no mundo a gente vê tantas brigas, tantas coisas exatamente pelo preconceito. Então, assim, nós julgamos as pessoas, temos medo porque o comportamento dela é diferente, e então eu julgo ela antes de analisar, de ver realmente como é aquele fato e de procurar aprender com aquilo ali. Por isso que a educação é extremamente importante. Por isso que a gente está sentado aqui, né, conversando, ouvindo, trocando ideias sobre algumas coisas, estudando o espiritismo, estudando as vivências das pessoas, as experiências das pessoas, é extremamente importante. Por quê? Porque é a educação moral que vai nos transformar. E não é a educação moral de uma maneira piegas, não. É essa consciência das nossas escolhas e das nossas capacidades e dos preconceitos que a gente ainda tem, para que a gente possa deixar de tê-los. Né? Porque no momento que eu enxergo o preconceito, eu começo a transformar ele em uma capacidade de reconhecer que o outro é diferente de mim, mas eu não preciso ter medo dele. Eu posso fazer uma troca com ele. É aquilo, é dividir o brinquedo para que todos cresçam. Aí a gente vê para onde o preconceito nos leva. Nos leva a tanta gente infeliz, né, tendo que ser o que não é, como, vamos dizer assim, essas mulheres, como eu comecei falando, o preconceito dos homens quererem ser machistas, etc., e acharem que elas não são iguais a eles, quando Deus nos criou todos os seres iguais. Nós não somos homens ou mulheres, estamos, né, homens ou mulheres. E por isso a importância da reencarnação, porque nós vamos passar por todos esses percalços, né, do feminino e do masculino, para que a gente vá entendendo o outro e vá aprendendo a respeitar também e a tirar então aquilo que era o preconceito. As guerras, essas coisas todas acontecem, guerras religiosas, tudo por preconceito, se a gente olhar, né? É a não aceitação da religião ou da escolha do outro, é a não aceitação da raça do outro, é o medo do diferente, e aí a gente vai criando situações complicadas para nós e para o mundo. E hoje nós estamos tendo a grande oportunidade de estarmos aqui nesse planeta, no meio dessa confusão toda que está aí, né? Falta luz, mas falta luz exatamente para que eu aprenda a buscar minha luz própria. Está toda essa confusão para que a gente possa começar a entender as coisas de uma forma um pouco diferente. E para reconhecer que nós temos responsabilidades, né? Porque às vezes a gente joga em cima do outro, olha aí como é que está o clima, olha como é... Gente, e no que eu contribuí para que isso acontecesse? É isso que nós temos que começar a fazer, mudar, em vez de olhar o outro, começar a olhar o que eu posso fazer, ou o que eu fiz para que essas coisas ficassem assim. O que eu posso fazer agora, nesse momento, é muitas orações, muita vibração, muito acreditar nas coisas positivas, acreditar que está tudo certo, né? Que Deus, Ele é Pai. Como é que Ele vai botar, então, um castigo eterno, como a nossa irmãzinha estava falando aqui hoje, antes das preces e irradiações, para as pessoas,
se ele compreende que nós somos filhos que estamos crescendo, que estamos evoluindo, né? Nós não castigamos o nosso filho de 2 anos, nem cobramos dele as mesmas coisas que nós cobramos dele aos 10 ou aos 20. Né? Então é isso que a gente tem que se dar conta. Nessas situações, igualdade, todos temos a mesma oportunidade. Né? Diversidade para aprendermos e para reconhecermos de que nem todos somos iguais, mas que se a gente aceitar o outro na forma como ele é, todos nós vamos crescer. E o que a gente muitas vezes faz? Eu não sei lidar com uma pessoa que tem uma dificuldade física. Então o que as pessoas fazem? Afastam. Não, a gente deveria justo, ao contrário, vem. Porque se eu não sei lidar é só porque eu não aprendi. Vamos nos educar, vamos aprender, vamos estudar, vamos trabalhar e aí eu vou conviver muito bem com aquela pessoa que é diferente de mim, que tem aquela dificuldade, ou que tem alguma falta, ou que qualquer outra coisa. Né? Gente, eu li só as 3 primeiras páginas, ainda tinha mais 3 e o tempo já acabou. Mas aí vai ficar aqui para que a gente possa, né, pensar sobre essas coisas todas, tá? Que a gente possa, então, reconhecer que nós somos seres divinos, não precisamos viver com medos, nem com preconceitos, que nós temos essa luz dentro de nós, vamos trazer essa luz para fora, com confiança, com coragem, vamos ajudar a iluminar esse mundo, começando para iluminar a nós mesmos. Não tenhamos medo de ser um pequeno pirilampo, a gente começa como um pirilampo, né? Mas se juntarem muitos pirilampinhos, a gente vai conseguir enxergar. A noite fica menos escura, tá? E é isso aí, então.